Olá, seja bem-vinda ao canal Sala de Costura. Eu sou Clarice Fernandes, do Divino Ofício Ateliê. Hoje nós vamos começar uma série de trabalhos voltados para decoração e organização de casa. Hoje a gente vai fazer a primeira, que é um lugar americano ou jogo americano. Eu não sei como você chama aí na sua cidade. Eu aprendi como lugar americano. Também já vi sendo chamado de individual. Vale a pesquisa. Mas antes de começar a aula, se inscreve no nosso canal, me ajuda a entregar esse conteúdo para mais pessoas. Deve ter mais costureira iniciante aí procurando alguma novidade, alguma peça tranquila de ser confeccionada. Se inscreve no canal que você vai ajudar bastante a mim e as outras colegas que querem aprender a costurar. E também te convido a fazer parte do nosso grupo lá no Facebook, que é a Sala de Costura também. O link está aqui embaixo na descrição, assim como todas as medidas e materiais que nós vamos usar nessa aula. E o molde você vai encontrar lá no grupo, tá? Então, entra lá no grupo, você vai gostar. Tem muita gente bacana e muito trabalho legal que vai ser feito por lá. Então, vamos começar essa aula. Essa peça aqui que a gente vai fazer, esse lugar americano. Como eu disse, eu aprendi como lugar americano. Já ouvi as pessoas falando individual ou jogo americano. Eu entendo que o jogo americano são algumas peças dessa aqui. Um par, 4, meia dúzia. Então, eu aprendi como lugar americano. Ele serve para decorar a sua mesa, para proteger sua toalha e é um apoio para pratos, talheres e demais acessórios durante a refeição. A medida final dele ficou com 37 aqui na altura por 49 aqui. 37 por 49, que é considerado uma medida padrão, aceitável. Secção. Eu comprei deste tecido da melancia, eu tenho 1 metro. E ele tem um pouquinho mais de 1,5 metro de largura. Olha, você vai comprar assim, ele tem 1,5 metro aqui na largura dele, você comprou 1 metro, você vai ter 2 peças. Então, 2 metros para você fazer 4, a não ser que você vai ajustando, fazendo algumas emendas, não tem problema nenhum você deixar a emenda aqui na parte de trás, não interfere em nada no seu trabalho, mas se for um trabalho que você queira vender, pode ser que não fique esteticamente tão legal. Se é para casa, não, que em casa não tem que ser caprichado, gente, mas em casa a gente sabe o que a gente fez e tem o prazer de dizer fui eu que fiz. Então a gente gosta de economizar, a gente gosta de fazer uns ajustes e isso não é problema nenhum. Outra coisa, nós vamos usar um molde. Então eu fiz aqui um molde à mão, tá? Foi exatamente assim que eu fiz. Passei para o meu papel cartão, olha. Vocês podem ver que tá até as marcações aqui no papel cartão. Quadriculei, cortei de acordo com algumas medidas que eu queria na medida final. Então, eu coloquei aqui como referência, dei umas rasuradas aqui, porque foi feito à mão, tá, gente? Mas eu coloquei umas medidas de referência para quando vocês forem imprimir o molde de vocês, ou se vocês quiserem tentar fazer por conta também, dá para fazer, tá? Então, tem todas as medidas. Então, lembrando que aqui tem 1/4
das medidas. Você vai somar na medida total, seriam 4 partes desse, você tem o seu molde. Você tem aqui 1/4 do molde, você risca no seu papel cartão, um papel mais firme, para você usar mais vezes, tá? E recorta. Se quiser cortar também só 1/4 do molde, é até mais prático de guardar. Mas para a aula eu achei interessante fazer assim, tá? Fazer o molde espelhado, metade do molde, certo? Eu vou deixar nos arquivos do grupo o molde para vocês. Vamos lá, as medidas. Uma vez na manta, 42 por 52. 42 por 52. 2 vezes no tecido A, que no meu caso é esse de melancia, o tecido que você escolher, também 42 por 52, 2 vezes. E uma vez o tecido B, que é o centro do trabalho, olha, até assim ele já fica lindo. Que é o centro do trabalho, de 27 por 39. 27 aqui, 39 aqui, tá? Primeira coisa que nós vamos fazer, vamos marcar um centro dessa manta. O molde também vai ser riscado na manta, mas a gente precisa marcar o centro. Deixa eu confirmar aqui, porque a pessoa é destra, precisa estar, ó, fiz um risquinho na caneta mesmo, e vou fazer a mesma coisa aqui no outro sentido. Tá aqui, meio com meio. Tá marcado aqui o centro. Agora eu pego o meu molde, tem uma marcação aqui, uma dobra de meio, eu vou colocar e vou alinhar aqui essas bordas na linha do meio, ó, centralizado aqui, tá? Se você for fazer metade do molde, você vai encostar aqui e vai encostar aqui. Metade não, 1/4. Ó, encosta aqui, riscou, vai fazer só o risco aqui de fora, não vai fazer esse de dentro ainda. Esse de dentro vai ser no tecido depois. Então, vai fazer só o risco de fora. Eu vou fazer aqui aberto, porque a gente precisa ganhar tempo. Então, olha, aqui. Cuidado, se você for fazer tecido muito claro, então toma cuidado com o que você vai usar para riscar, tá? Eu tô usando a caneta, tô usando uma caneta mais escura para aparecer, mas cuidado com o que você vai usar se for um tecido claro, para não manchar e para não aparecer, não fazer sombra. O meu não é claro e o ideal é não riscar a caneta, tá, gente? Esferográfica. Aqui, a caneta fantasminha, você acaba com ela. Então, não passe a caneta fantasminha na manta, passa sempre em tecido, porque a caneta fantasminha é para apagar. E isso aqui a gente não pode permitir que apague agora, porque a gente ainda vai com isso aqui pro ferro algumas vezes até terminar a peça. Então, a gente não pode permitir que esse risco apague. Mas nada impede que seja um lápis, que seja... Ó, virei, marco o meio, alinho aqui. Quem preferir pode alfinetar esse molde aqui na manta, tá bom?
vou riscar. Dá pra ver? Ó, fiz o molde aqui. Do lado de trás, eu vou pegar uma parte do tecido principal, que não é essa, é essa, ó, tá aqui, do tamanho da manta, tá? Esse é um dos casos que a gente não precisa cortar a manta maior, porque já tá todo mundo maior. Vou passar bonitinho aqui, por isso não pode a caneta fantasminha. Vou passar aqui bonitinho para aderir. Essa é a manta R2, eu só trabalho com a manta R2 e ela vai aderir um pouquinho aqui. Não é grande coisa, mas é suficiente para a gente trabalhar. Bem esticadinho aqui. Feito isso, eu venho com a outra parte, frente com frente. Gente, tecido sempre bem passadinho, bem alinhadinho. Não vá para a máquina com tecido amassado, porque seu trabalho fica feio e você não consegue desamassar depois a peça pronta. Então, tenham o hábito, quem costura, aliado da máquina de costura é o ferro de passar. Tem que estar sempre com o seu tecido alinhado. Vai começar um trabalho, escolheu o seu tecido, passa. Cortou o seu tecido, passa. Riscou o molde, passou a primeira, segunda costura, ferro de passar. Não tenha preguiça de ir para o ferro de passar, porque você termina com uma peça bonita, bem feita, bem estruturada e a apresentação é totalmente diferente. Tá bom? Então, aqui, vai passar também bem alinhadinho, vai alfinetar. Então, o que a gente vai pensar nesses alfinetes? Porque o alfinete vai ficar desse lado para o tecido não enrugar. Então, na hora que você for costurar, você vai costurar do lado da manta, onde está o seu risco do molde. Alfinete nos cantos e alfinete mais ao centro, para deixar a sua peça alinhadinha, não correr o risco de você enrugar ela enquanto tá costurando e você não perceber. Ou o que eu adoro fazer, que é um tecido dobra, eu costuro tudo e quando eu viro, tem uma ponta costurada, uma ponta bordada, eu sou craque nessa técnica. Então não aprendam essa técnica porque não é legal. Ferro de passar, alfinete para todo lado aqui para deixar tudo bem arrumadinho e a gente já vai para a máquina. Olha aqui, ó, já passei tudo, já tá aqui frente com frente, ó, ela aderiu a manta, mas é uma aderência bem de leve e alfinetei. Começo sempre pelos cantos. E alfinetei aqui no meio, que vai ficar assim desse lado, dá para ver um pouquinho dos alfinetes, mas não vai pegar no meu risco. A costura tem que ser feita pelo lado da manta, por isso esse cuidado de alfinetar de forma que não fique na direção do seu risco, tá? Senão você corre o risco de entortar o seu alfinete ou até quebrar a agulha da máquina. Então, toma cuidado, olha aqui que não tem nenhum alfinete na direção do seu risco, mas precisa alfinetar. E aí, por isso a gente risca na manta, porque nós vamos costurar pela manta, certo? Linha da mesma cor do tecido. E você vai costurar todinho, não tenha pressa, costura devagar, exatamente em cima do risco, costura curva, ponto menor na máquina, não vai fazer o ponto muito largo, senão na hora que a gente vira essa peça, fica abrindo a costura e não fica legal. Então, pontinho curtinho, pequenininho, o meu eu coloco menos de 2,
Então, diminui o ponto da sua máquina e costura bem devagarzinho. Cuidado com os cantos, chega no canto, vira devagarinho. Vai sempre olhando se a sua agulha está batendo na direção do seu risco. Procura não sair fora do risco, nem para dentro e nem para fora, sempre em cima do risco, para te dar o resultado que você quer, que é uma peça bonita. Tá? Porque senão você vai virar isso aqui e não vai ficar legal. Capricho, tá, gente? Ó, cheguei bem no cantinho do molde, vou virar. E o meu risco tá aqui, ó, na direção da minha agulha. De novo, cheguei no cantinho, viro. Deixo bem na direção. Segurar para não derrubar o tripé. Tá aqui, tudo costuradinho. Agora eu vou recortar, mas eu não vou cortar tudo de uma vez. Eu vou recortar só a manta e deixar o tecido. E depois eu recorto o tecido, porque eu achei que fica mais fácil recortar primeiro a manta e depois o tecido. Porque normalmente a gente faz o quê? A gente recorta tudo com uma distância de 1 centímetro, depois a gente volta cortando só o excesso de manta. Mas eu achei que esse jeito é bem mais prático. Você corta só a manta, você tem mais estabilidade para segurar o excesso de tecido. Corta só a manta, principalmente as partes curvas e esses biquinhos que formam aqui, olha. É mais fácil de você cortar, vai cortar bem pertinho da sua costura e depois você vem cortando com a tesoura só o tecido, tá? E tanto o pedacinho de manta quanto o pedacinho de tecido nos cantos são altamente aproveitáveis, tá, gente? Então não joga nada fora. Tirei os alfinetes só dos cantos e ó, vou cortar aqui, levanto, vou cortar bem pertinho da costura. Ó, bem pertinho da costura. Então, tendo esse tecido maior aqui para segurar, você tem mais estabilidade para cortar só a manta do que quando tá só aquela beiradinha, tá? Eu vou cortar tudo e mostro para vocês na mesa, que a gente vai voltar para riscar o lado do tecido agora e fazer o acabamento. Olha, cortei tudinho. Tirei tudo, só a manta, deixo esse aqui juntinho, guardadinho, porque dá
para ainda usar. Dá para fazer porta-copos aqui. Então, olha, bem pertinho da costura. Cuidado para não cortar a costura. Tirar os alfinetes daqui. Agora eu corto o tecido, só o tecido, tá? 1 centímetro. Quem tiver mais habilidade, corta meio centímetro de distância. E quem tiver a tesoura de picote, corta com a tesoura de picote. Independente de ser com a tesoura de picote, ainda nós vamos ter que dar os piques aqui nesses cantos para virar, para não ficar enrugado. Tesoura apoiada na mesa. Mantém uma distância razoável. Não tem problema se um cantinho fica maior, outro menor, isso não tem importância, gente. Só não pode ficar muito próximo. Olha aqui, sobrou os mesmos tantinhos da manta, então a gente junta e guarda, que são retalhinhos que dá para usar. Cortadinho. Agora a gente dá piques, os primeiros aqui no canto, bem pertinho da costura, mas com muito cuidado para não cortar a costura. Nos 4 biquinhos que a gente tem, a gente vai fazer isso. E agora os piques nas partes redondas. Tudo picotado. Agora a gente volta pro molde. Encaixa o molde aqui na peça, na linha da costura. Olha, você costurou exatamente no risco que você fez. Vai encaixar tecido para cima, certo? Agora o risco é no tecido. Eu vou usar a caneta fantasminha. Se o seu tecido não for muito claro, você pode usar um lápis, tá? Mas cuidado para esse lápis não dar sombra do lado direito do tecido. Agora nós vamos riscar o lado de dentro. Pode até riscar aqui. Olha. Dá pra ver meu risco. Risquei a metade. Agora aqui nessa metadinha que eu marquei, aqui, eu vou encaixar o molde para riscar o outro lado. Não vão me ajudar.
Agora, nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez aqui na borda. Vai recortar com pelo menos 1 centímetro de distância do risco. É muito importante deixar essa margem, pode ser 1 centímetro, 1,5 centímetros, porque essa é a nossa dobra de acabamento. É isso aqui, ó, esse centro aqui. Então, tem que ter essa dobrinha aqui pra gente fazer o acabamento. Como eu gosto de aproveitar o tecido, ó, separa um tecido do outro, você vai sentir que você tem um tecido só. Eu gosto de dar um pique aqui do lado. E vamos cortar. Seguindo o desenho também. Agora nós vamos fazer o quê? Os piques. Começa pelo bico. Sempre onde tem os biquinhos, você vai fazer um pique em ângulo. E depois os piques aqui na volta, com cuidado para não chegar no risco também. Todo mundo picotadinho. Agora nós vamos dobrar em cima desse risco, ferro de passar. Vamos dobrar tudo isso aqui bonitinho, para ficar toda essa voltinha aqui vincadinha, tá? Eu vou fazer isso no ferro e mostro para vocês. Olha aqui, ó. Passei. Não pode esfregar o ferro, tá? Encostou, aperta um pouquinho, segura, encosta, aperta um pouquinho, segura. Nada de esfregar, porque como tem esse monte de recorte, forma uma franjinha e aí você passa e amassa, passa e amassa. Então aí encostou e parou. Uma técnica que eu uso, ó, coloca o papel com esse lado aqui para cima, não com o lado colorido. Isso aqui parece ser meio plastificado, eu tenho medo de grudar no ferro, ó. Encaixei aqui e viro a bordinha em cima dele, do mesmo jeito que eu fiz. Ó, só virar a bordinha em cima dele e segura com ferro. Ferro encostadinho no tecido, não muito em cima do papel também para não queimar. Só para te ajudar, tá? Fez isso aqui, vamos virar. Pega uma pontinha arredondada e empurra a costura, tá? Só a costura. Ó, os piquezinhos são importantes para não enrugar aqui esses cantos. Agora a gente vai acertar, deixar essa costura aqui. Também é importante tirar o excesso de manta, porque não fica com volume aqui, ó. Aqui tá certinho, não tem aquele volume de manta dobrada, tá? Então, de novo, ferro de passar. Agora você aproveita para alinhar já aquela bordinha que você já tinha começado a fazer. Passa bonitinho. E aí a gente vem com o tecidinho
para pôr no centro. Presta bem atenção para não ficar nenhum desfiado aparecendo aqui. Então, sua dobrinha tem que ficar bem bonitinha para formar a moldura, tá? A gente já tá encerrando esse trabalho.